Olá, sou Stephanie Cabral, orientando o professor Robson Costa. O título do nosso projeto é Escravidão e Paternalismo nas Propriedades Beneditinas, um estudo sobre o engenho de Mussurep, Pernambuco, 1863 a 1871. Nosso terreno de estudo tem limites geográficos bem definidos. Nos debruçamos sobre o cotidiano do engenho de Mussurep, localizado no município de Paudalho, propriedade da milenar Ordem de São Bento, cuja fortuna comporta diversas propriedades como Mussurep e cerca de 400 pessoas escravizadas, 104 delas mantidas no engenho estudado. É importante destacarmos a peculiaridade do sistema escravista beneditino, que chamamos de paternalismo institucional. Suas estratégias de controle queriam não só a obediência dos cativos, mas sua lealdade e dependência para com os recursos da ordem, de forma que, mesmo após a conquista da alforria, muitos permaneciam atrelados às propriedades. Algumas dessas estratégias eram a concessão de terras aos cativos, que foi objeto de nossa pesquisa do ano passado, o incentivo à formação de famílias e o discurso de amplo acesso à liberdade. Nós demos seguimento em nossas análises sobre a luz de pensadores como Michel de Certeau, que investiga o outro lado da moeda de Foucault. Ao invés de pensar sobre como esses mecanismos de controle se inseriram sutilmente no cotidiano da senzala, buscamos entender como os cativos tentavam, no dia a dia, utilizá-los a seu favor. No relatório anterior, nosso objetivo principal era analisar a participação dos cativos do engenho de Mussurep como fornecedores de cana-de-açúcar durante o mesmo período. Nesta segunda fase, buscamos com o objetivo geral compreender a dinâmica interna do engenho de Mussurep entre os anos de 63 e 72 do século XIX e, com objetivos específicos, identificar práticas paternalistas que visavam controlar o cotidiano dos escravizados, discutir sobre as estratégias de resistência e subsistência da comunidade escrava, investigar a trajetória de vida dos escravos identificada através do cruzamento de dados com outras fontes produzidas pela Ordem de São Bento. A forma como o processo macrohistórico da escravidão vinha sendo estudado acabava por tirar à luz de certos aspectos relevantes para a compreensão do papel dos cativos na dinâmica escravista. Em contraposição a esse modelo de historiografia, este trabalho se vale do aparato teórico-metodológico chamado microhistória, que, a partir da análise extremamente próxima de fenômenos circunscritos, visa reaver alguns aspectos perdidos da escravidão. Mais especificamente, neste trabalho, analisamos através da microhistória o protagonismo dos cativos sobre suas próprias vidas, buscando entender suas possíveis táticas de negociação cotidiana em busca de alguma qualidade de vida. O principal material investigado foi a segunda parte do livro de despesas do engenho de Mussurep, registro semanal das despesas do engenho durante todos os anos estudados. Seus dados foram cruzados com a primeira parte do mesmo livro que foi estudado no passado e outros 2 inventários de escravos. O nome dos indivíduos é a nossa pista para acompanhá-los durante esses 10 anos de estudo e interligar os dados vindos de diferentes documentos. No estudo dos documentos, a distribuição da ração aos cativos é algo que chama a atenção. Percebemos que apenas o feitor recebe todas as semanas. Aos demais, isso acontece vez ou outra por períodos menores. Como podemos ver na tabela, o cativo Tomé aparece e só reaparece após 5 semanas. O porquê de certos cativos receberem em alguns momentos e em outros não, parece ser justificado pela utilização da ração como uma gratificação pela prestação de serviço, já que descobrimos que boa parte dos cativos que recebiam ração com maior frequência exerciam um ofício específico. Nesse caso, Tomé era pedreiro. Não podemos afirmar ao certo se a ração consistia em alimentos ou se era dada em dinheiro, mas não há registro dessa distribuição para todos, o que mostra que era um ganho extra, e que o restante da senzala tirava seu sustento de outro lugar. Como falamos, a concessão de terras era uma das estratégias de controle beneditina, para que os cativos pudessem cultivar o próprio sustento, e assim cortando gastos do engenho e criando o almejado vínculo entre eles e a terra. Mostramos no trabalho anterior que alguns desses cativos também conseguiram produzir cana-de-açúcar e vender o excedente ao engenho. Além da ração, os cativos com ofício ganhavam vez ou outra alguma gratificação em réis. Isso mostra que podiam usar trabalho especializado para trocar. A moenda da cana é o momento mais intenso, insalubre, exaustivo e perigoso do trabalho no engenho. E justamente antes desse momento do ano, encontramos registradas gratificações aos escravos, que variam de ano em ano de 7.500 a 17.000 réis, e também os preparativos para a festa da botada. O fato dos escravos receberem dinheiro em uma celebração de lazer e fartura de alimentos antes da temporada de trabalho e é comumente descrita na literatura como um inferno, escancara o jogo de força a favor beneditino. A caridade e a celebração, na tentativa de suavizar e mascarar a violência intrínseca às condições de trabalho impostas pela escravidão, demonstra a interdependência entre monges e cativos. Embora não possamos afirmar que tais incentivos eram fruto de negociações propriamente ditas, apenas o valor do trabalho bem executado dos cativos era por si só um fator potente de barganha, que exigia concessões. Afinal, o sucesso da safra dependia exclusivamente do trabalho e técnica dos cativos. A distribuição de alimentos, para além da ração, geralmente apontava para cuidados médicos, para aqueles cativos que adoeceram
ou para o período de pós-parto das mulheres. Eram dadas comidas como carne, vinho tinto, vinho branco, mocotós e galinha, além das despesas com remédios diversos. Além da alimentação especial, o engenho contava com uma cativa enfermeira, Micaela. Supomos que ela tenha recebido esse título por ter realmente aprendido ofício com algum médico local que visitava o engenho ou na enfermaria que ficava anexa ao Mosteiro de São Bento, em Olinda, sede da Ordem em Pernambuco. Em 67, Micaela foi alforriada pelos seus serviços, mas continuou no engenho. Um fenômeno que é muito comum e falaremos mais tarde. Falando um pouco mais sobre os cuidados com as mulheres em pós-parto, elas recebiam um alimento especial durante mais ou menos 6 semanas, que poderiam ser estendidas se necessário. Podemos ver no gráfico que o número de crianças nascidas aumenta de teto com o tempo, provavelmente porque também aumenta o número de casais. O incentivo à formação de famílias era um dos pilares do paternalismo. Apesar de só terem sido registrados 3 matrimônios oficiais, era mais do que possível que outras famílias tivessem se formado sem a oficialização. A família na senzala, além de significar quase que automaticamente a geração de crianças, ajudando assim a manter estável o quantitativo de cativos, a criação de vínculos familiares representava também vínculos com a propriedade. Em todas as sociedades, quem está com mais de 30 anos e com compromissos familiares dificilmente se tornará revolucionário, como disse Robert Lenz. Esse incentivo ao matrimônio, por vezes, traduzida nos registros pelas caridades destinadas a pagar o casamento, os preparativos sacros, a carne para a comemoração da união e até mesmo o enxoval do casal. No jogo de força em favor beneditino, o casamento parecia uma porta de entrada para outras oportunidades. Mostramos no relatório de 2018-2019 que a maioria dos cativos produtores de cana-de-açúcar eram casados ou frutos de famílias conjugais. Neste, percebemos que dos 15 cativos com ofícios específicos sobre os quais temos informações, 7 são casados e 5 são frutos de famílias conjugais, mais uma vez a maioria. Ter uma família pode parecer apenas satisfazer os objetivos paternalistas, mas com essas informações notamos que poderia ser mais do que isso. Como, por exemplo, conseguir um pedaço de terra maior para produzir, além do seu sustento, a cana-de-açúcar para vender ao engenho fazendo alguma renda extra, ou enquanto uma parte da família cultiva o solo nos dias livres, outra tenha um ofício e consiga trazer a ração ou ocasionar as gratificações para casa. A família escrava era vista e usada pelos beneditinos como uma estratégia de controle, mas poderia ser concebida pelos cativos como uma rede de solidariedade, com a ajuda da qual era possível aproveitar ao máximo as oportunidades que poderiam garantir uma melhor qualidade de vida. Os beneditinos viam a família na senzala como uma forma de ganhar algumas batalhas, mas justamente por isso estavam perdendo outras. Nas palavras de Eduardo Silva, um outro mecanismo dos mais eficazes de controle e manutenção da ordem foi, sem dúvida, a religião. E podemos ver pela vivacidade com que os festejos de Nossa Senhora do Rosário são descritos na bibliografia que, de fato, era uma manifestação intensa da almejada devoção religiosa, mas, ao mesmo tempo, uma oportunidade rara de lazer e de ganhos, como podemos ver ao analisar registros disponíveis sobre a festa. Em outras propriedades também beneditinas, os cativos aproveitavam a festança para comercializar itens e fazer uma renda extra. Mesmo a disciplina religiosa era contornada pela criatividade e astúcia da senzala. A Ordem São Bento libertou seus escravizados em setembro de 71. É possível ver nos registros que alguns permaneceram na propriedade. Também notamos a diferença no tratamento, quando a partir de abril de 72 passam a escrever criados ou libertos ao invés de escravos, e eles passam a receber pelo trabalho de forma constante, não apenas em ração, mas em dinheiro. O tão almejado vínculo com a propriedade que a teia paternalista sonhava em criar era consumado. Porém, até aqui, apontamos possíveis táticas dos ex-cativos que os fizeram se apegar àquela terra, não apenas pelos esforços dos monges, mas porque tinham parte ativa nos aspectos que faziam daquele solo uma escolha melhor. Neste trabalho, a parte importante da escravidão não foi como ela foi pensada em funcionar, foi como pensaram em vencê-la. Nós olhamos para a dinâmica de Mussorep e buscamos quais eram os papéis dos cativos no seu desenrolar, quais poderiam ser suas tecnologias pacíficas de resistência no cotidiano. Nos deparamos com um possível sistema de recompensa pelo trabalho, cuidado com os doentes e paridas, como nem mesmo a religião freava a criatividade cativa, e principalmente o quanto a família escrava, cuja formação era tida como uma das principais estratégias de dominação, poderia ser a fortaleza que permitia os escravos se aproveitarem sutilmente das oportunidades para, pelos poucos que conseguiam, construir uma vida pelas suas próprias mãos. Muito obrigada pela atenção de todos.